Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nossas videoaulas, né, de CSS, beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre opacidade, beleza? Eu vou tirar aqui, ó, tanto o overflow como o weight da aula anterior, apenas para que nossa aplicação ele mostre todo o texto, tá bom? Aqui no CSS, né, lembrando que nós temos uma div onde tem um identificador de ID chamado form para esse texto, tá? Nós temos aqui uma opção que pode ser chamada de opacity, que é a opacidade, tá bom? Esse opacity ele vai dar a seguinte forma: ele vai lhe dar em porcentagem aqui, por exemplo, tá? Ele vai te dar em porcentagem quanto vai ser a transparência na opacidade da nossa aplicação, tá bom? Aqui, por exemplo, eu vou colocar 0,5, tá? Aqui ele está como 50%, tá bom? Eu vou salvar, lembra sempre de salvar, e vou atualizar a nossa aplicação. Então, estamos aqui como está o nosso texto aqui, e vamos dar uma atualizada. Então, você vê que ele opacou toda a div. Ele não colocou aqui, por exemplo, não escolhi só o background, por exemplo, toda a div, onde está o texto. Se eu quiser só o texto, faria só no parágrafo, por isso que é importante você assistir as aulas anteriores, tá bom? Então, nós demos aqui 50%, tá? Mas se eu precisar de 20%, eu vou apagar, botar 0,2 é o referente a 20%. Então aqui quando eu atualizar na minha aplicação, ele vai dar mais ainda opacidade, né? Ele vai tirar a opacidade. Ah, mas eu quero 0, ou se não eu quero aumentar, eu quero para 90%. Então vamos colocar aqui de 20%, vou colocar 80%. E aí você vai testando como fica legal na sua aplicação, tá bom? Então ficou um pouquinho menos opaco aqui, mas vamos lá. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o HTML, não pegando uma div inteira. Mas você pode fazer, por exemplo, aqui, vamos colocar eu posso usar o P, né? Mas eu posso usar um ID também aqui, chamado um ID, por exemplo, de P. Vou chamar esse ID de P mesmo, de parágrafo, né? Eu vou salvar. Eu vou aqui na CSS e aqui eu posso abrir uma outra, né? Um outro formato, uma outra forma, chamando aquele ID P. Beleza. E aí o que acontece? Aqui eu posso simplesmente fazer uma opacidade para ele de, por exemplo, de 80% apenas do texto, tá? Eu estou falando aqui do texto. Então 0,8 para 80%. Salvar e a gente sempre vai atualizando e ver o que está acontecendo. Então aqui observe agora que eu vou tirar a opacidade de todo o conteúdo e colocar apenas para o texto. Então aqui agora eu vou tirar de todo o conteúdo e vou colocar do texto, deixar ali no texto e vou atualizar. Então aqui ele começa a trabalhar apenas em cima do texto. Vamos lá, vamos aumentar essa opacidade. E aí você faz seu teste, tá? A ideia é essa. Vou colocar 50%, tá? Que é 0,50, atualizar. Então aqui eu estou trabalhando só com o texto. Aí se você quiser trabalhar com qualquer componente, você vai identificar no seu CSS, né? Aqui no caso eu estou usando o ID P e o ID Form, e ele está para todo o conteúdo com body size, como vimos nas aulas anteriores. Então é isso como você pode fazer o uso da opacidade, beleza? Um abraço e até a próxima.